Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão em casa. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de vocês. Quero começar o culto dessa noite com a leitura do Salmo 64. Salmo 64 diz assim: Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas, palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa sem nenhum temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Tramam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o escondem, mas Deus atirará neles suas flechas, repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos os que o virem. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. Alegrem-se os justos no Senhor, e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Senhor, nós mais uma vez queremos dizer que nós somos abençoados e agradecidos por estarmos aqui. Pedimos a Tua bênção e a liderança do Teu Santo Espírito nesse culto. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a Te adorar, ajuda-nos, ó Deus, a abrir nosso coração, a nos prostrarmos diante de Ti, Deus. Que essas canções sejam para nós, ó Deus, uma celebração, uma festa, Deus, uma oração. Possamos reconhecer a Tua grandeza, a Tua glória essa noite, Senhor. Nós Te amamos, Jesus, e Te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. A Ti toda a honra, glória e louvor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Só queria lembrar a todos, tanto de casa como os que estão aqui, que no News você tem as letras, caso você queira acompanhar, tá bom? Se eu não coloquei a da semana passada, tá certinho. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez o céu seu palácio, toda a glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, Santo, o universo exalta o Teu poder. Tu és santo, Santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, Tua luz celebrarei, e se a escuridão vier a mim, o Teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, Santo, o universo exalta o Teu poder. Tu és santo, Santo, Senhor da terra e do céu,
Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. Querido Deus, exalta o Teu poder. Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o Teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao Teu, ao Teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar o meu coração. És o meu Deus e o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao Teu, ao Teu. Tua voz aquece o meu
devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz as cinzas renascer a lento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. À espera de encontrar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil é secar os mares e apagar estrelantares que arrancar amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem ossos os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria que em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil é secar os mares e apagar estrelantares que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria que em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil é secar os mares e apagar estrelantares que arrancar amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto
aberto o portão. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mas só se secar os mares e apagar estrelantares que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras
pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ei, ei, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Vamos aplaudir esse amor nessa tarde, em nome de Jesus. Valioso. Deus. Boa noite a todos mais uma vez. Se essa é a sua primeira vez aqui na Capela do Calvário, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Nosso desejo é que todos se sintam amados, honrados, né, por Deus. Amém? Todos que estão em casa também, que o Senhor Jesus ministre de forma especial o seu coração. Eu gostaria de, antes da palavra, dar alguns anúncios. Quero lembrá-los que nós vamos continuar com os cultos online normalmente, né, paralelo ao retorno gradual. Nós estamos aceitando, admitindo até 50 pessoas no máximo, né? A gente não sabe o que mais, né, quais os próximos passos, mas por enquanto é essa a medida. Se exceder o número de 50, nós vamos ter que fazer 2 cultos, provavelmente. Mas ore por isso, ore pela extinção desse vírus e pela vontade de Deus. Também quero lembrá-los que todos que desejam se inscrever para estar aqui no grupo, no culto, por favor, faça pelo grupo Membros do Facebook. O grupo Membros do Facebook, você basta colocar o seu nome lá para a gente saber e poder contabilizar, tá bom? Lembro a todos da oração online na terça-feira às 8 horas e da comunhão online na quinta às 8 horas, tá? Todos são convidados, todos são bem-vindos. E o clube de leitura das mulheres no sábado às 5 horas da tarde, online também. As nossas contribuições de dízimos e ofertas são feitas pelo Banco Bradesco, agência 0537, conta corrente 120, 124-7. Tá bom? Seja transferência bancária, depósito bancário. As cestas básicas, eu peço que você entre em contato com o Walter e ele vai buscar na sua casa, ou se você quiser trazer aqui, aos sábados, das 4 às 6 da tarde, tá bom?
Nós continuamos assistindo algumas famílias aqui do Corpo e da Igrejinha no México 70, então elas contam com a nossa ajuda, não pare de contribuir. Ministério Infantil, louvado seja Deus pelos tios que têm se empenhado, né, e têm gravado a palavra, ensinado a palavra de Deus para os nossos pequenos. Então todos os cordeirinhos do Senhor estão sendo alimentados também. Você pode acompanhar as mensagens também pelas redes sociais, tá legal? Muito bem. Vamos para a palavra de Deus então. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós continuaremos o nosso estudo do Evangelho de Lucas, Jesus, o homem perfeito, cujo versículo-chave é Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Na semana passada, nós terminamos o capítulo 14 e vimos Jesus falar com as multidões sobre o custo do seu discipulado, né? Vimos que é um custo alto, custo caro. Aprendemos que Jesus ele exige lealdade total dos seus discípulos. E essa é uma mensagem que você deve ouvir. Todos devem ouvir, tá bom? Essa noite nós vamos iniciar o estudo do capítulo 15. E agora Jesus ele responde às críticas dos religiosos, dos fariseus e dos mestres da lei, os escribas. E ele responde no capítulo 15 com 3 parábolas, mas essa noite nós vamos ver 2 parábolas, tá bom? Nós vamos ver a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Em Lucas 15, versículos de 1 a 10. O tema da mensagem dessa noite é a alegria de encontrar o perdido. A alegria de encontrar o perdido. E antes da leitura, irmãos, eu quero dizer o seguinte, certa vez o evangelista D.L. Moody, eu gosto bastante dele, ele estava ensinando na sua escola dominical, num certo domingo, e havia um menininho, que ele andava quilômetros, vinha de muito longe para ouvir a palavra, para assistir o culto. E alguém chegou para ele e perguntou, vem cá, não tem uma igreja mais perto da sua casa? Por que você se dá o trabalho de vir tão longe? E a resposta daquele menino, ela cabe perfeitamente na resposta aos publicanos e pecadores dessa passagem de hoje. A resposta dele foi, porque eu sou amado. Porque eu sou amado. E como faz diferença ser amado? Ser amado, ser aceito, não é? É muito significativo que os pecadores, eles se sentiam amados e aceitos por Jesus, e eles se sentiam repelidos pelos líderes religiosos da época de Jesus. É para a gente pensar a respeito disso. Os pecadores perdidos, eles tinham facilidade de se achegar a Jesus, não porque Jesus ele comprometia a sua mensagem para agradá-los, nada disso, ele não baixava o padrão do Evangelho. Ele simplesmente se importava com eles e as pessoas sabiam que Jesus era verdadeiro, era sincero. Ele realmente se importava com a dor delas. E isso fazia toda a diferença. Jesus ele compreende as necessidades do ser humano, não importa quem seja, não importa a realidade de cada ser humano. Jesus ele pode sentir a sua dor e ele pode encontrar e amar você do modo que só você pode receber e se sentir amado. Os fariseus e mestres da lei, eles tinham uma busca tão grande por uma pureza aparente, externa, que eles não se importavam disso afastá-los das pessoas. Eles não se importavam que essa busca pelo exterior, pela pureza externa, fizesse com que as pessoas se sentissem não amadas ou repelidas. Mas graças a Deus que Jesus é diferente. Esses líderes religiosos não sabiam o que era amor por alma, porque tudo que eles se importavam era com a sua própria aparência. E Jesus ele vai nos ensinar o oposto aqui. E eu oro que todos os nossos corações estejam abertos para receber dessa palavra, que é de arrebentar o coração.
3 palavras resumem a mensagem de hoje: perdido, encontrado e alegria. Então agora a gente pode ler Lucas 15, de 1 a 10. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, obrigado porque nós estamos com o coração aberto, Senhor, seja aqui, seja em casa, nós estamos desejosos por ouvir a Tua voz, Senhor. Eu oro que a Tua voz possa falar alto nos nossos corações, que o Senhor cale toda e qualquer voz, Senhor, todo e qualquer ruído, Senhor, toda e qualquer distração, qualquer coisa que tente nos impedir, ó Deus, de ouvir a Tua voz essa noite. Eu oro que a Tua palavra, Deus, com todo o poder que ela tem, o propósito pelo qual o Senhor a envia, Deus, possa encontrar o nosso coração e transformar as nossas vidas. Que a Tua palavra nos nocauteie essa noite, Senhor, e nos levante, Senhor, para uma vida de intimidade ainda maior contigo. Senhor, nós Te amamos, Senhor, e pedimos a direção do Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. A semana passada nós vimos Jesus dar uma palavra dura de confrontação, não é? Jesus, ele confronta as multidões que o seguiam e ele os faz pensar por que eles estavam seguindo. E ao confrontá-las com aquela palavra dura sobre o preço, o custo do discipulado, de carregar sua própria cruz, de morrer para si mesmo, de amar ao Senhor acima de qualquer pessoa, amar o Senhor, estar disposto a render, abrir mão de tudo que possui por amor ao Senhor. Ao invés de repelir as pessoas, pelo contrário, o efeito foi fazer com que mais pessoas se achegassem a Ele. E na passagem de hoje nós vemos exatamente isso. Mais pessoas se achegaram para Jesus. Mais pecadores, mais pessoas comuns como nós se achegaram até Jesus. E eu penso que o quanto é maravilhoso quando a palavra de Deus nos quebra, nos corrige, nos exorta, nos endireita, nos coloca de novo no trilho, faz com que a gente se alinhe novamente de acordo com a vontade, coração, a perspectiva de Deus. Isso faz com que essa poda, faz com que a gente frutifique ainda mais, faz com que a gente floresça, a gente cresça ainda mais, a gente deseje ainda mais do Senhor. Esse é o resultado sadio, esse é o resultado espiritual daquele que está recebendo a palavra de Deus com fé, com alegria, com desejo de transformação. E nós vemos o resultado aqui essa noite. Mais pessoas se aproximaram de Jesus. E a palavra de Deus, ela não só nos corrige, nos exorta, nos quebra, mas ela também nos conforta, ela traz aquele alívio no momento que a gente precisa também. E é o que nós vemos essa noite, uma palavra de consolo ao aflito, ao perdido. O grande tema desse capítulo é a alegria, e eu oro que você não perca isso, alegria. C.S. Lewis, ele escreveu que a alegria é o sério negócio do céu, é de alegria que o céu está repleto. Alegria
é o grande negócio do céu. Quando você pensar em céu, você tem que pensar em alegria. E é por isso que o reino de Deus não é um funeral, o reino de Deus é uma festa, exatamente por isso. Porque é um lugar onde há abundância de alegria. A abundância de alegria na presença do Senhor. É só aí que tem a verdadeira alegria, aquela que não sai, aquela que não é passageira, aquela que não vai embora, aquela que fica independente das circunstâncias. Então, o céu, a alegria é o sério negócio do céu, é de alegria que o céu está repleto. E essa alegria nós podemos partilhar hoje. A gente não precisa estar lá para partilhar dessa alegria. Hoje, como cidadãos celestiais em Jesus, nós podemos partilhar dessa mesma alegria. Então, essas parábolas a seguir, elas são faladas por Jesus aos fariseus e mestres da lei, na presença, né, daqueles cobradores de impostos, publicanos e pecadores que tinham se aproximado de Jesus para ouvi-lo. Lucas capítulo 15, versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Você sabe que publicano era cobrador de impostos e era considerado para os judeus um traidor da nação, porque eles trabalhavam para o Império Romano. Então eles eram considerados como traidores. Os líderes religiosos olhavam para eles como pecadores, como pessoas que você não deveria se relacionar. E havia essa má reputação para com todos os cobradores de impostos, os publicanos que eles chamavam. Mas aqui junto com os publicanos também estavam os pecadores, né? E você vê que está entre aspas, porque pecadores aqui era a nomenclatura ou a classificação dadas a qualquer pessoa que não vivesse no padrão religioso dos líderes espirituais da época de Jesus. Então, aqueles que não viviam à altura do seu padrão espiritual, do seu padrão religioso, era olhado com desdém, era considerado impuro, era considerado um pecador. E essa busca por essa santidade aparente dos líderes religiosos não permitia com que eles sequer tocassem num pecador, de tão especiais que eles se achavam, de tão santos que eles se achavam. Essa era a realidade dessa época, nesse momento. Então eles classificavam a qualquer pessoa como pecador que não vivesse de acordo com o padrão religioso deles. Então esses eram os impuros. Então todas essas pessoas que não serviam para os líderes religiosos, que eles tinham repulsa, agora estavam reunidas para ouvir Jesus. Todas as pessoas que não serviam para os líderes religiosos, para o sistema religioso, serviam agora para Jesus. Eu lembro da oração do pastor Tim. O pastor Tim, ele costumava orar que: Senhor, traz para cá, Senhor, todos aqueles que as igrejas não querem. Eu brinco que ele fez essa oração e foi embora, né? Mas, brincadeira à parte, eu sou resposta dessa oração, gente, porque a realidade é que eu não poderia me encaixar no sistema religioso desse mundo. E eu penso que para você da mesma forma. Eu acredito que para você igualmente não haveria lugar no sistema religioso desse mundo. E eu penso que é por isso que o Senhor nos traz para perto dele, porque de outra forma a gente não estaria aqui. Então aqueles publicanos, aqueles pecadores estavam sedentos, reunidos para ouvir Jesus. No versículo 2 nós lemos que os fariseus e os mestres da lei o criticavam Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. Eles estavam indignados que Jesus não só aceitava esses pecadores, não só andava com essas pessoas que eles não queriam nem tocar, Jesus andava com eles, aceitava eles, e o pior, ele comia com eles. Eu penso que quando a gente considerar as parábolas que Jesus vai dar, e a gente vai estudar daqui a pouco, eu quero que você entenda o seguinte: Jesus está respondendo a essa acusação. A acusação deles era: este homem recebe pecadores e come com eles. Então aquilo que para aqueles líderes religiosos era uma acusação, era um absurdo, para nós é glória,
porque graças a Deus, Jesus recebe pecadores. Graças a Deus, Jesus quer comunhão com pecadores. Graças a Deus, Jesus veio para os pecadores. Isso é glorioso. E Ele quer comer com eles. E o fato de Jesus querer comer com eles, não descia, né? Não dava. Porque comer naquela cultura significava ter comunhão. Comer com alguém significava: eu desejo ter intimidade com você, eu quero conhecer você. É o desejo de se tornar um com a pessoa. Quando você come com alguém, você está falando: olha, nós dividimos do mesmo alimento, o alimento que me sustenta te sustenta também, nós somos um. E não é à toa que Jesus instituiu a ceia como símbolo, né, da nossa comunhão com Ele, da nossa união com Ele. Nós nos tornamos um, quando nós somos, nós lembramos da nossa unidade com Cristo. Nós comemos com Ele, nós participamos do mesmo corpo, do mesmo sangue. E todos nós fazemos parte do mesmo corpo, do mesmo sangue, em Cristo. Então, a comida, o comer junto, significava isso. Eu quero intimidade, eu quero comunhão, eu quero ser um com você. E isso, para esses líderes religiosos, era demais. Jesus não só aceitava, não só andava com esses pecadores que eles tinham repulso e não queriam nem tocar, mas Jesus comia com eles também. Então isso os deixava indignados, isso os deixava transtornados contra Jesus. O que eles não pensavam, o que eles não atinavam, é que Jesus ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E eles estavam cegos demais para entender que eles também estavam perdidos. E essa era a grande falácia dos líderes religiosos. Eles não entendiam quão perdidos e quão longe de Deus eles mesmos estavam na sua religiosidade, presos e cegos pela sua religiosidade. Versículo 3, então Jesus lhes contou esta parábola. Então lá vem a primeira parábola de Jesus, respondendo a essa acusação, né, dos mestres da lei, dos religiosos, porque estavam inconformados, escandalizados com o comportamento de Jesus e a amizade deles com os pecadores. Essa história da primeira parábola da ovelha perdida, ela falou muito ao coração dos homens e dos meninos da época, e a segunda parábola da dracma perdida falou muito ao coração das mulheres e das meninas na época, ali no momento. Porque Jesus, nas suas parábolas, ele usava elementos do cotidiano, que as pessoas poderiam se relacionar e compreender a grandeza da lição espiritual que Jesus estava dando. E isso nos faz entender que Jesus ele está sempre procurando, ele está sempre à procura de alcançar a todos os corações. E eu oro que todos os corações sejam alcançados essa noite. Versículo 4. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Então Jesus ele propõe essa reflexão, ele dá essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma de 100, não deixa as 99 no campo e vai atrás dessa uma que se perdeu, até encontrá-la? Então Jesus ele supõe uma busca incessante. A parábola ela geralmente tem um significado específico, e o foco aqui é a alegria de encontrar o perdido. Bom, às vezes as pessoas se preocupam demais com o que significa as 99. O importante aqui é a que se perdeu, é encontrar a ovelha perdida. Muito bem, essa ovelha ela se perdeu porque ela é tola, né? A natureza da ovelha é tola. Por que a ovelha se perde? Porque ela é tola, a natureza dela é assim, ela não é muito esperta, né? Ela não é um animal sagaz, um animal esperto, um animal muito inteligente. A ovelha não é. A ovelha é tola mesmo. Ela é ingênua, ela é fofa, mas ela é tola, né? Ela é tola, a ovelha é tola. E ela se perde porque essa é a sua natureza. Não sei quantos de vocês assistiram Pets 2 e tem aquela ovelhinha algodão que se perde, é um dos filmes favoritos da Rebeca.
e ela gosta de interpretar a algodão. Quando a gente fala dessa passagem da ovelha perdida, ela ama essa história da ovelha perdida e ela se chama de algodão. E ela ama quando ela faz o papel do algodão que se perde, e ela ama quando o pai vai atrás, e ela não só se perde, ela está presa, ela está machucada, e o que ela gosta, a gente percebe, é do paparico do papai, quando encontra, né? E é muito interessante para nós, porque nesse filme, a ovelhinha, quando ela é resgatada do perigo, ela fica tão feliz e quase cai de novo. E depois que é resgatada a segunda vez, em vez dela ir para a direção das ovelhas, ela vai na direção oposta do perigo de novo. É um desenho que ilustra tão bem essa tolice da ovelha. Ovelha é coisa muito fofa, mas é uma coisa muito tola, porque a sua natureza é tola. Então, essa é a tendência natural das ovelhas, se perder. E é por isso que elas precisam tanto de um pastor. Você sabe que a ovelha por si mesma, ela é incapaz de se salvar. A gente percebe, por causa da sua natureza tola. Ela é incapaz de se salvar, ela é incapaz de armar uma estratégia de sair do perigo. Se o pastor não quiser pagar o preço de procurá-la, de resgatá-la, de ir atrás dela, de enfrentar o que for, a ovelha está condenada. Você pode considerar aquela ovelha morta. Mas Jesus, ele faz questão de ilustrar o coração de Deus, o amor do Pai por um pecador perdido, através dessa parábola da ovelha perdida. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, nós lemos o seguinte: que todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, todos nós nos desviamos tal qual ovelhas. Ovelha se desvia, ovelha se perde, a natureza da ovelha. Nós nos desviamos, nós demos as costas para Deus, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, tudo que nós herdamos decorrente da nossa tolice, Jesus pagou numa cruz. E 1 Pedro 2,25 diz que: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Todos nós que hoje temos fé e andamos com Cristo, devemos lembrar que estávamos desgarrados um dia. E graças a Ele, o bom pastor que deu a vida, que dá a vida pelas ovelhas, nós fomos resgatados e unidos a Ele. E nos convertemos a Ele, que é o pastor e bispo das nossas almas. Um estudioso bíblico chamado Adam Clarke, ele escreveu que nenhuma criatura se desvia mais facilmente do que uma ovelha, e ninguém é mais ingênuo, e ninguém é tão incapaz de encontrar o seu caminho de volta ao rebanho. Quando uma vez se desvia, se perde do rebanho e depois corre em direção oposta ao lugar onde o rebanho está. Isto eu tenho notado muitas vezes. Então, essa é a natureza da ovelha. A ovelha precisa do pastor. Jesus é o pastor. Então, Jesus está falando para nós, e eu quero que vocês entendam isso, que Jesus está falando que Deus, Ele está à procura do pecador perdido. É isso que Jesus está falando. Jesus está deixando claro para aqueles líderes religiosos que Deus está à procura, não só à procura, mas ativamente à procura, incessantemente em busca do pecador perdido. Que Deus não está relutante em aceitar um pecador que se aproxima dele. Pelo contrário, Ele está atrás, Ele está em busca, à procura de um pecador perdido. E eu quero que vocês entendam isso. É Deus que encontra o pecador perdido, e não o pecador perdido que encontra Deus.
Um estudioso bíblico chamado Barclay escreveu que um grande estudioso judeu admitiu que esta é a única coisa absolutamente nova que Jesus ensinou aos homens sobre Deus, que ele realmente procura por homens. Na época de Jesus era comum aos líderes religiosos pensarem que Deus até poderia aceitar um pecador que se chegasse a ele de determinada forma. Mas a ideia de que Deus está em busca de um pecador, isso chocou eles, isso quebrou o coração deles. Versículos de 5 a 6. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Então essa é a alegria de encontrar a ovelha perdida. Aquele homem, ele coloca aquela ovelha nos ombros, né? A gente sabe que quando a ovelha fujona, o pastor tem que quebrar um pouco a perna dela, né? Ele quebra a perna para que ela possa se acostumar a ficar perto dele, se acostumar a estar ali com ele. Mas ele cuida dessa ovelha, ele carrega no ombro, ele faz isso com alegria, ele vai fazer o que for preciso, graças a Deus pela sua disciplina, né? Como nós estávamos falando, graças a Deus que ele nos ama ao ponto de nos disciplinar, porque isso é amor. Mas ele faz isso com alegria, ele faz qualquer coisa para que a gente não se perca. E ele nos traz de volta para casa. Então, ao chegar, ele reúne os vizinhos, os amigos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Aquela ovelha, ela significava muito para ele. A gente sabe que, de forma prática, se um pastor perdesse uma ovelha, ele iria ter que dar conta daquela ovelha, né, para o dono da ovelha. Geralmente eles eram contratados, poucos pastores cuidavam das suas próprias ovelhas. Mas Jesus, ele usa essa ilustração para dizer que a alegria desse pastor ao encontrar sua ovelha perdida, ela era tão grande, tão grande, tão grande, que ele fez uma festa. Ele chamou seus vizinhos e amigos para celebrar a volta da ovelha perdida, que ele encontrou a ovelha perdida. Eu não sei se você já perdeu alguma coisa que você tinha muito amor, muito carinho, tinha um apego pessoal, alguma coisa que era muito importante para você. E a gente talvez possa tentar entender um pouquinho dessa alegria. A alegria desse homem era grande, era muito grande. Ele teve que fazer uma festa para celebrar. E isso é o esforço do Senhor para tentar nos mostrar da alegria de Deus. De mostrar para nós a alegria de Deus quando o pecador se arrepende. Quando Jesus ele encontra a sua ovelha, ele carrega a ovelha, ele cuida da ovelha. E eu quero que você preste atenção, já que o ponto dessa parábola é a alegria de encontrar o perdido, em 4 alegrias que nos fala aqui. Então, a primeira alegria, embora não diga a alegria da ovelha perdida, né? A ovelha, não fala que a ovelha se alegrou, mas tanto a palavra de Deus fala da alegria da salvação em relação àquele que é salvo. Várias passagens falam da alegria da salvação, da alegria de ser encontrado por Deus, né, de ser salvo. Então nós sabemos que essa é uma alegria. Você lembra do momento que Deus te encontrou, né? Eu creio que você lembra quando Deus revelou o amor dele por você, quando Deus mostrou para você que ele é real, que ele existe, que ele te ama. É uma alegria que não tem palavras, é inefável, é indizível, não tem como expressar a alegria de estar seguro nos braços do Deus do universo, do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores. Conhecer esse Deus pessoalmente e saber que você é amado por Ele, não tem preço, é uma alegria que não tem como expressar. Então essa é uma alegria. A segunda alegria demonstrada é a alegria da pessoa que encontra. Eu creio que talvez você já tenha sido usado por Deus para encontrar uma ovelha perdida, algum pecador perdido. E a alegria de fazer parte, eu acredito que cada um de nós, porque Deus ele vai ao nosso encontro, mas ele usa o corpo dele, ele usa a igreja, esse é o plano A de Deus, né? Usar a igreja dele para alcançar o perdido. E você deve saber quem foi
o familiar, o parente, o amigo, o desconhecido, o folheto, ou sei lá o que Deus usou para se revelar para você. E que alegria é quando Deus nos usa para resgatar o perdido, para alcançar o perdido, para encontrar a ovelha perdida. É uma alegria que não tem preço, é uma alegria que nós deveríamos querer senti-la constantemente. Experimentar essa alegria do Espírito Santo em ser usado por Deus para que um pecador venha à salvação. A terceira alegria é aqueles que se juntam à alegria da pessoa que achou, e é a alegria que o corpo de Cristo sente quando um pecador, ele se arrepende, ele é salvo. Quando uma pessoa é salva, todo o corpo de Cristo se alegra por aquela nova parte do corpo, né, que chega, aquele novo membro do corpo que se apresenta. Toda a família de Deus se alegra com essa boa notícia. E também há uma quarta alegria que Jesus faz questão de falar, que é a alegria do céu, né? Que há essa alegria na presença de Deus. Os anjos de Deus se alegram, o céu se alegra, o céu fica em festa quando um pecador se arrepende, quando o pecador é salvo. Então, 4 modos dessa alegria se manifestar. Como é bom fazer parte dessa festa, dessa alegria da salvação. O versículo 7 diz: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Jesus não está falando ou fazendo menção dos fariseus que não precisavam se arrepender, não é nada disso. A gente, como eu falei antes, a gente não pode dar várias interpretações para a parábola, senão ela se torna uma alegoria e perde totalmente o sentido pelo qual ela foi escrita. O sentido dessa parábola é nos mostrar da alegria do céu quando um pecador se arrepende, quando uma pessoa é salva pela fé em Cristo. E fala aqui da alegria dos anjos. Os anjos, eles sabem exatamente de onde nós somos salvos, do lamaçal que nos encontrávamos, e eles sabem para onde nós somos salvos, né? A glória celestial, né? Essa festa dos céus. Então os anjos têm essa noção completa do que realmente acontece, o tamanho, a dimensão desse milagre, quando nós conhecemos Jesus, quando nós viemos à fé, quando nós somos salvos, somos transportados do inferno para o céu, para a glória do Senhor. E é importante vocês prestem atenção que, embora a ovelha não se arrependa, Jesus ele menciona a festa no céu quando o pecador se arrepende, porque está implícito. Quando uma pessoa realmente conhece Jesus, é revelado a ela o amor de Deus através de Jesus, essa pessoa nunca mais é a mesma. Ela não tem mais como continuar no seu caminho antigo, porque agora ela conheceu o autor da vida, ela conheceu o Deus do universo, e agora ela tem o seu coração derretido na presença de Deus. Uma nova criatura nasce nesse momento, um coração de pedra é retirado, um coração de carne é dado. O Senhor coloca sobre essa pessoa o seu espírito. Essa pessoa agora tem comunhão com Deus, ela fala com Deus, ela ouve Deus, ela pode ler a Bíblia, entender a Bíblia, ela pode falar com Deus em oração a qualquer hora. Deus entende, Deus responde. Ela se tornou um cidadão do céu. Então o arrependimento, essa conversão, né, de 180 graus, essa mudança de direção, ela é implícita quando um pecador conhece Jesus. Então, há muitas ovelhas perdidas lá fora, irmãos, há muitas ovelhas perdidas. Elas só não sabem que elas são ovelhas do Senhor ainda. E quando nós dissermos para ela, levarmos essa mensagem de amor, que é a mensagem do Evangelho, elas vão entender. Elas estão feridas, elas estão perdidas, elas estão sem esperança. Mas quando nós falarmos para ela o quanto Deus a ama e que Ele está à procura dela, desesperadamente,
E é por isso que Ele nos enviou até elas. Elas vão entender a quem elas pertencem. Eu queria só que você refletisse, antes da gente continuar, de onde o Senhor te encontrou, onde foi que o Senhor te encontrou, e que você refletisse um pouco, quantas pessoas estão na mesma condição que você estava antes de conhecer o Senhor, e conhecendo o desejo de Deus, a busca de Deus, né, por uma ovelha perdida, por um pecador, o quanto você pode se dispor nas mãos do Senhor, como corpo de Cristo, para ser as mãos, os pés, a boca dele, resgatando essas ovelhas. O versículo 8 agora. Segunda parábola, a parábola da dracma perdida. Diz assim, versículo 8: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E agora Jesus ele vai repetir a mesma ideia, a mesma verdade espiritual da alegria do céu, do desejo, dessa busca incansável de Deus ao pecador perdido, só que agora ele vai dar uma outra ilustração, ele vai ilustrar agora com essa dracma perdida. Uma dracma, é uma moeda grega de prata, e era uma de 10, né, que fazia parte dessa corrente que a mulher que casava, ela ganhava. Então uma mulher nessa cultura, ela casava, ela ganhava essa corrente com 10 moedas de prata, essa corrente de prata com 10 moedinhas, cada uma delas se chamava uma dracma, e tinha um valor muito grande, valia muito, né, uma moeda de prata. E a perder uma moeda dessa era uma desgraça muito grande, porque é como aquilo para a mulher casada é como um anel de casamento para nós na nossa cultura, alguma coisa assim, ou alguma coisa ainda mais importante, né? Porque a gente pode comprar outra e o sentimento não muda, mas assim, o que significava aquela moeda era valor muito além da prata. E aí ela perdeu aquela moeda. E aí ela, da mesma forma, ela não se conteve, ela não considerou sem aquela moeda. Ah, não, eu tenho 9 ainda. Não, ela não ficou satisfeita com 9, ela queria achar a moeda perdida. E para isso ela teve que acender a candeia e varrer a casa atentamente. Ela revirou cada móvel, cada cômodo da casa até encontrar. E na Palestina, onde essa mulher da história de Jesus ela morava, as casas não tinham janela, não tinha iluminação, o chão era de barro, era escuro. Então ela imagina o trabalho, isso tornou a busca dela ainda mais difícil. E mostra para nós assim quanto ela estava disposta também, como aquele pastor atrás da sua ovelha perdida, a não parar até encontrar a sua dracma perdida. Jesus, novamente, ele está ilustrando para nós o amor de Deus pelo pecador perdido. Ele busca incessantemente, ele vai às últimas consequências, e a gente sabe disso, porque ele enviou o próprio Filho para morrer numa cruz, no nosso lugar. Isso deve nos fazer refletir no tamanho do amor de Deus. É um amor que nos constrange, é um amor que vai além da nossa compreensão humana. E essa mulher, ela acende a candeia, ela varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Atentamente, minuciosamente, vasculhando cada cômodo, cada centímetro quadrado da casa. Eu penso em algumas considerações para nós em relação a isso. A primeira delas é ser igreja do Senhor, realmente entender o amor que o Senhor tem por um perdido e partilhar desse mesmo amor. A busca pelo pecador perdido seria muito maior. Um estudioso bíblico chamado Morrison falou que uma das primeiras coisas que deveria nos impressionar poderosamente seria o valor de uma alma. Foi uma ovelha que o pastor foi encontrar e foi por uma moeda que a mulher procurou e revirou a casa toda. A reflexão é
se nós entendemos o extremo que Deus vai para encontrar um pecador, a gente olha para a nossa vida, né? A gente basta pensar na nossa própria vida. O que Deus teve que fazer para nos quebrar e nos convencer e nos mostrar do amor dele. É um amor que vai além dos limites. Então é isso, a ovelha ela se perdeu por causa da natureza dela, a moeda foi perdida por causa do descuido de outro. E é um pensamento apenas, né? A gente não quer dar várias interpretações para essa parábola, porque é uma só, é encontrar o que estava perdido, é a alegria de encontrar o que estava perdido. Mas só um pensamento, né? No descuido daquela mulher, e considerar quanto nós podemos cuidar um do outro, ou cuidar para que ninguém próximo de nós se perca. É só um pensamento, mas eu creio que é muito válido. E também, toda moeda tinha o símbolo do governador. Nós, né, temos a imagem de Cristo, nós fomos feitos à imagem de Cristo, ainda que manchada pelo pecado. Mas Jesus, quando nos encontra, Ele começa a polir e a limpar e tirar essa mancha, para que naquele dia a gente seja como Ele é, perfeito, né? Só mais um pensamento também. Versículo 9: E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Então, da mesma forma que o pastor fez, essa mulher, quando encontrou a dracma perdida, a moeda perdida dela, ela fez uma festa. Ela chamou as amigas, as vizinhas, e celebrou. Ela celebrou grandemente, porque ela finalmente encontrou aquela dracma perdida. E eu penso novamente, né, no significado, o quanto essa moeda era importante para aquela mulher, o quanto uma alma é importante para Deus. Deus, Ele não se alegra com a morte do ímpio. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Havia um pensamento no tempo de Jesus, entre os religiosos, que eles falavam que no céu a gente vai se alegrar com um pecador esmagado. Mas não é verdade isso. Jesus, Ele está mostrando que a alegria é por um pecador achado, um pecador salvo, não é um pecador esmagado. E eu penso que muitas vezes a gente tem esse pensamento errado. Parece que Deus está à procura, em busca da gente para esmagar a gente, mas não é. Ele está em busca da gente para ter comunhão, para ter intimidade, para andar. Os religiosos esqueceram que quando Adão e Eva pecaram, Deus, Ele continuou em busca deles para ter comunhão com eles. Eles que se esconderam por causa da vergonha do pecado. Mas não foi Deus que não queria intimidade com eles. Deus continuou buscando eles. E eu quero novamente falar que os perdidos pertencem a Deus, quer eles saibam ou não. E nosso dever, como igreja do Senhor, é contar para eles que eles pertencem ao Senhor. Aquela mulher que perdeu aquela moeda, ainda que não estava mais em posse dela ou na mão dela, ela não desistiu até encontrar. Ela considerava minha moeda. Aquela ovelha era daquele pastor, e ele foi as últimas consequências, porque aquela ovelha pertencia a ele. Não era o fato dela estar longe que ela deixou de ser dele. Nosso querido Charles Spurgeon escreveu o seguinte: a dracma foi perdida, mas ainda assim era considerada. Observe que a mulher chama a moeda como a minha dracma que estava perdida. Quando perdeu a sua posse, não perdeu seu direito a ela. Não se tornou de outra pessoa quando escorregou da mão dela e caiu sobre o chão. E claro que por causa disso, quando a mulher encontrou, ela estava feliz, porque aquela moeda era dela e ela encontrou novamente. Essa é a alegria do céu, irmãos. Essa é a alegria que o Senhor quer que a gente compartilhe com Ele. Agora pensa naqueles líderes religiosos que estavam com raiva de Jesus, porque estava com comunhão com os pecadores. E a resposta de Jesus a essa indignação: que tapa na cara.
Mas eu quero que a gente pense em Deus como regozijo, que Deus, Ele se alegra. Quando você pensar no céu e pensar em Deus, você pensa na alegria da salvação. Aliás, eu queria de alguma forma que a gente nunca mais esquecesse disso, que todas as vezes que a gente pensasse em Deus, a gente pensasse na alegria que Ele tem de ter comunhão com o pecador. Pensa nisso. A alegria que Deus tem de ter comunhão com o pecador. O que Deus é capaz de fazer para ter comunhão com o pecador. Isaías 62:5 fala que assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Esse regozijo é a alegria. Sofonias 3:17, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Pensa em Deus e pensa na alegria da salvação, nessa circunstância que é tão crucial, tão vital para qualquer pecador: encontrar Deus, conhecer Deus. Versículo 10, eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, novamente, Jesus ele enfatiza a alegria do céu, a alegria de Deus quando um pecador se arrepende. Quando o pecador volta para casa, realmente entende que Jesus era tudo o que ele estava procurando e não sabia. Que Jesus é a única coisa que pode preencher o vazio do coração, da alma dele. Deus, ele acolhe e perdoa os pecadores arrependidos. Eu quero fazer considerações finais para a gente terminar, irmãos, e o que eu quero falar é o seguinte: essas duas parábolas, elas nos ajudam a entender, como eu falei várias vezes, o significado de encontrar o perdido, da alegria de encontrar o perdido. E eu quero falar duas coisas, né? O que significa estar perdido? Primeiro, isso significa estar fora do lugar, ou seja, as ovelhas, elas pertencem ao rebanho. A ovelha perdida está fora do lugar dela. A dracma, ela pertence à corrente, está perdida, está fora do lugar dela. Um pecador perdido significa estar fora da comunhão com Deus. Ele pertence à comunhão com Deus. O valor que uma pessoa tem para Deus, um ser humano é a obra-prima da criação de Deus. Foi feita a imagem e semelhança de Deus. Deus ama o homem mais do que qualquer coisa na natureza, no mundo, no universo. Isso é incrível. Mas estar perdido também está fora de serviço ou fora de utilidade, não ter propósito. Uma ovelha perdida não tem valor para o pastor porque ela está perdida. Uma moeda perdida não tem valor para o seu dono porque ela está perdida. Um pecador perdido não pode experimentar da riqueza que ele tem em Jesus, porque ele está perdido. Ele precisa voltar para experimentar essa riqueza. E agora ser encontrado é ser colocado de volta no lugar ao qual você pertence. Ser encontrado significa estar reconciliado com Deus novamente, de volta ao serviço, de volta ao propósito na vida. E o principal, salvo, fora de perigo. Fora de perigo. Você já parou para pensar na grandeza da sua salvação, na grandeza da sua segurança, de pertencer a Jesus, de estar num lugar que te pertence? E é isso, é por isso que eles se alegraram tanto, é por isso que o pecador se alegra tanto, é por isso que a festa no céu, é por isso que nós deveríamos partilhar dessa alegria. E é por isso que não havia lugar na teologia legalista daqueles líderes religiosos para um Deus que vai atrás de um pecador. Mas Jesus mostrou que o amor do nosso Deus, ele excede todos os limites. E o nosso Deus, o amor do nosso Deus é esse, ele é constrangedor. Ele é o amor que vai atrás do perdido. E aí eu quero terminar com algumas coisas. Por exemplo, é bom saber que nós temos um Deus compassivo, e eu quero dizer com isso que não é bom saber que quando você peca ou erra ou se sente mal, culpado, em condenação, você pode se aproximar de Deus e se arrepender. Não é bom? Isso é bom? Sim ou não? É?
Porque Deus é compassivo, Ele perdoa, Deus é um Deus de perdão. Mas não é incrível, ou não tem palavras dizer que quando você peca, Deus já está à tua procura para ter comunhão com você? Quando você quebra a comunhão com Ele, porque você dá as costas para o pecado, Ele já está procurando você para ter comunhão de novo. Isso me tira o fôlego, isso me deixa sem palavras. Eu não sei explicar isso, mas é isso que Jesus está falando. Que Deus é esse? Que amor é esse? Então, eu não sei como que está o seu relacionamento com Deus. Eu só oro que, se por algum acaso o teu relacionamento com Deus está quebrado por causa de algum pecado, que você lembra disso, que Deus já está à sua procura para ter comunhão com você de novo, que Ele nunca ficou com raiva, que Ele já puniu o Filho dele no seu lugar, que isso faça você se sentir como esses pecadores da época de Jesus, à vontade para se aproximar e se render e desfrutar da comunhão do Senhor. Isso é vital para nós, irmãos. É isso que Jesus espera de nós. Deus não está em busca de nós para nos esmagar, Ele está em busca de nós para ter comunhão com a gente. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Ele quer comunhão com você. E você pode se aproximar dEle. Você pode ter certeza que Ele ama você. E é tão bom que com Jesus a gente não precisa usar máscaras, não é? É tão bom que com Jesus a gente não precisa fazer parte de um sistema religioso. É tão bom que com Jesus a gente é livre para ser o que é, para falar o que sente, para mostrar as feridas e as dificuldades, os pecados e falar: Senhor, se o Senhor não me ajudar, não tem o outro. Se o Senhor não for a minha força, eu vou afundar, porque eu sou ovelha, Senhor. Eu queria ter uma natureza diferente, mas tudo que eu preciso é do Teu poder em mim, do Teu Espírito, me dando a força que eu preciso, me fazendo viver essa natureza celestial que o Senhor me dá em Cristo. É a única forma. E a única forma da gente se render é se a gente não fugir. É se a gente realmente entender o quanto Ele nos ama e se render a Ele. Então, que você se renda ao amor extraordinário que Deus tem por você, e que a nossa atitude em relação ao pecador perdido, irmãos, por favor, eu tenho certeza que se você de fato se render ao Senhor nesse amor, que Ele olha para você, sabe bem quem você é e o que você faz, e a podridão que tem dentro de você, e diz que eu te amo loucamente. Se você realmente vive essa verdade, você vai entender esse amor pelo perdido. Eu tenho certeza que você vai entender o quanto Deus é louco por aqueles que estão longe da comunhão dEle. E o seu olhar e a sua atitude vai ser outra em relação a essas pessoas. E aí você vai alinhar o teu coração com o coração de Jesus e não com o coração dos líderes religiosos, que é a distância dessas pessoas, que tudo que pode fazer é apontar o dedo e julgar. E então a minha oração para a gente terminar é que o Senhor nos encha da alegria do céu, da alegria da salvação, da alegria de ver o perdido sendo encontrado, e que Ele nos use ao máximo, que Ele nos use ao máximo, para que a gente viva constantemente essa alegria do céu na terra. Amém? Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Jesus, e eu oro, Deus, que a gente esteja engajado nesse negócio do céu, esse negócio da alegria, Deus, esse negócio de ver, de presenciar, de ser usado por Deus na vida de um pecador perdido, Senhor, que é achado, Deus, que é encontrado. Nos ajuda a amar como o Senhor ama, Deus. O Senhor ama o pecador, o Senhor ama o pecador. O Senhor odeia o pecado, o Senhor odeia o pecado, mas o Senhor ama o pecador. Então nos ajuda, Senhor, a ser como o Senhor. Nos ajuda a odiar o pecado, Senhor, mas nos ajuda a amar o pecador, Senhor. Nos ajuda a ser revestido com o amor que nos permite ir além, Senhor, além da aparência, Senhor.
ir além de onde aqueles religiosos conseguiam ir, Senhor. Por favor, Deus, nos transborda com o Teu Espírito, Senhor. O Senhor se exulta, o Senhor se alegra em nós, Senhor. O Senhor ama ter comunhão conosco, Senhor. E eu oro, Deus, eu oro que a gente se lembre disso. Que ao nós pecarmos, o Senhor já está buscando reconciliação, o Senhor já está buscando comunhão de novo, Deus. Oh Deus, eu oro, Pai. Eu oro que os nossos corações sejam quebrados essa noite, Senhor. Que o Teu amor nos alcance e nos transforme mais uma vez, Senhor. E que Teu amor em nós, Senhor, nos dê o poder que nós precisamos para testemunhar Jesus ao mundo, Deus. Para alcançar os perdidos e marginalizados. Aqueles, ó Deus, que ninguém quer, que ninguém olha. Aqueles que não são bem-vindos, Senhor, em nenhum lugar. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Eu oro em fé, Pai. E te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a vocês. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Sei que estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Eu sei que nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Eu sei que nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso
Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar. Como esses montes ao meu redor, tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. Teu nome me fez inocente, e se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. O tempo é hoje, não está longe, o dia que será para sempre. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. Oh, 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 oh. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Deus abençoe a todos, boa semana.